tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, boa noite. Começamos agora o nosso Trabalhador em Pauta, um programa pensado especialmente para você, trabalhador, trabalhadora. Aqui a gente tem notícias, análise de várias coisas que aconteceram, que foram notícias na última semana. E a gente vai começar a falar justamente de um assunto que pode mexer no seu bolso. Para que a gente comece a nossa conversa, eu, Ive Fávero, vou chamar uma pessoa que está nos visitando hoje, uma convidada super especial, que é a Thay Ribeiro e o Ricardo Amaral, que é membro aqui da nossa bancada de toda semana. Oi, Thay Ribeiro, bem-vinda, boa noite, como você está? Boa noite, Ricardo. Estou bem, estou muito feliz e animada aqui de fazer parte do nosso programa Trabalhador em Pauta. Estou empolgada aí para os temas que a gente vai estar conversando. Primeiramente, agradecer aí a todos vocês esse convite. Que legal, foi muito legal quando a gente recebeu a notícia que você havia aceito ao nosso convite para estar aqui dividindo as opiniões comigo e com o Ricardo. Ricardo, me diga, tudo bem com você? Boa noite. Boa noite, Ive. Boa noite, Thay. Boa noite, para todos os nossos ouvintes. E vamos lá, mais um programa, né? Agradecer, primeiramente, e esperar ajudar o pessoal, né? Nos temas da semana, que a gente puder esclarecer para o trabalhador, é sempre um prazer. Eu vou te fazer uma provocação antes da gente começar com as pautas dessa noite, que é justamente falar sobre a sua viagem para Córdoba, logo ali na Argentina. Como isso afetou a vida deste trabalhador que fala com a gente aqui agora? Foi uma viagem muito gostosa, né? Porque quando você pode sair do país, passar um tempinho com amigos, né? E festejar, foi muito legal. Foi cansativa, porque como era viagem de torcida de futebol, acabaram os ingressos em São Paulo, eu consegui ingressos, as passagens aéreas, né, aqui de São Paulo, eu consegui passagem só do Rio de Janeiro, tinham uns amigos que iam de lá já, né? Então, eu fui guiando até o Rio. Atrapalhou, com certeza, a minha segunda e a terça-feira dessa semana, né? Eu consegui chegar no escritório só terça-feira à tarde. E seria muito mais legal se São Paulo tivesse vencido, né? Essa é a grande verdade. Infelizmente, São Paulo não venceu e não fomos campeões. Mas não há de ser nada. Esporte é assim. Você tem que torcer e aproveitar quando vence e aceitar quando perde, né? Não tem o que fazer. Pois é, mas toda viagem com certeza vale a pena, e no seu caso foram duas, né? Uma para o Rio e a outra para a Argentina, mas está tudo certo, assim que é, e a gente precisa aproveitar os bons momentos sempre, ainda que tenha aí uma bola entrando no lugar errado, né? Entrando no gol errado, tá tudo bem. Bom, vamos lá. O nosso primeiro assunto será justamente sobre o dinheiro, né? Não sei se vocês viram, acredito que sim, mas muitos brasileiros e brasileiras deixaram um pouco mais de R$ 1.200 na conta, gente. Como é que pode isso?
Alguma ideia, o que dizer a respeito disso, Thay? O que você esqueceria lá, R$200 na conta? Isso aí é como achar dinheiro no bolso, né? Mas melhor, porque a quantidade é realmente melhor, né? Não sei o que leva as pessoas a esquecer, talvez desconhecer, né? Que aquele dinheiro esteja lá, ou esquecer de tirar, talvez mostra que talvez aquele dinheiro não é tão necessário assim naquele momento, o que é bom, porque agora que descobriu, né? Achou o tesouro, né? Apareceu do nada, acho que agora pode pensar o que pode fazer com esse dinheiro. E já que não estava fazendo tanta falta assim, acho que era 400 mil pessoas, né? Que não retiraram esse dinheiro, então quem sabe pode estar investindo esse dinheiro para estar lucrando mais, né, com dividendos, nas ações aí, no fundo imobiliário, coisas assim. Então, o que pode estar fazendo com esse dinheiro é uma pergunta boa para quem foi lembrado agora com a nossa conversa de procurar, né, saber sobre esse dinheiro aí. Até, por exemplo, sabe quando, igual eu falei, né, quando a gente acha dinheiro no bolso, na bolsa da jaqueta, na bolsa da calça, eu sempre tive um hábito de achei R$10, achei R$5, eu olhava para ele, não foi uma surpresa maravilhosa, né? Mas já não estava me fazendo falta. Aí o que eu fazia? Doava para alguém na rua. Então sempre usei aquele dinheiro dessa forma. Eu vi que realmente, se eu não tivesse achado, não ia fazer diferença. E quem sabe o trabalhador pode pensar assim, né? Não doar, pode até, claro, doar, ser uma ótima ação, mas investir esse dinheiro realmente ter uma boa ação com ele aí. Com certeza, investir esse dinheiro pode ser muito, muito, muito bom. E, gente, esse dinheiro, só para que vocês saibam do que a gente está falando, não é um dinheiro qualquer. É aquele benefício que todo ano é liberado, é um abono que é liberado para quem trabalhou no ano anterior, né, pelo Ministério da Cidadania, é o famoso PIS/PASEP, que fica lá disponível na conta do trabalhador e da trabalhadora. Tem regras para retirar esse dinheiro, não é qualquer trabalhador e trabalhadora que tem direito a esse benefício, mas são cerca de 400 mil pessoas que deixaram de receber esses valores aí que deixaram lá no banco. Talvez porque não saibam da existência desse dinheiro, ou talvez porque não esteja fazendo tanta falta mesmo, e aí resolveram deixar lá. Mas você não pode simplesmente acordar amanhã, ir lá e retirar o dinheiro. Quer dizer, amanhã você pode, porque você tem até 31 de dezembro para fazer isso. Agora, se você deixar passar de 31 de dezembro, você provavelmente vai aí ter que esperar mais uns dias, mais um tempo, porque aí o governo federal só vai liberar esse dinheiro depois, mais para frente. Agora eu quero falar com o Ricardo sobre isso. Ricardo, se você puder ajudar as pessoas a saberem, né, se elas se enquadram, se podem receber, se não podem receber, quais são as regrinhas de ouro para fazer o saque aí desse benefício, conta aqui pra gente. Vamos lá. A parte chata das regras sempre sobra para o advogado, né? Como é que funciona? O abono do PIS/PASEP é o abono que é recebido pelo trabalhador. O do PIS, do trabalhador da iniciativa privada, e o PASEP, do trabalhador da iniciativa do funcionalismo público, né? Sempre no ano seguinte, após o término do ano fiscal. Agora, em razão da pandemia, o governo está pagando só o de 2020, né? Não está pagando de 2021 no ano de 2022, como seria o correto. Está pagando atrasado do ano de 2020. E eu acho que muita gente não sacou em razão de algumas coisinhas, né? Primeiro, o governo atrasou o pagamento. Segunda coisa, quem tem conta na Caixa, o valor que cada um tem direito a receber caiu direto na conta, né? Então, muito trabalhador já recebeu isso direto na sua conta. Quem não tem conta na Caixa tinha que sacar isso através do cartão Cidadão ou através do aplicativo Caixa Tem. O que acontece é que, principalmente, às vezes, o trabalhador de mais idade não é tão familiarizado com o aplicativo, né, do Caixa Tem, e o trabalhador que não tem
o cartão cidadão, porque não teria outro motivo, né? Não está em nenhum programa social, enfim, não faz uso desse cartão, às vezes acaba mesmo, né, esquecendo desses valores. O valor pode chegar até um pouco mais de R$ 1.200, né, que nem está sendo noticiado, porque você vai contar R$ 101 para cada mês trabalhado em 2020, né? Então, para quem trabalhou os 12 meses, pode passar aí de R$ 1.200, vai depender esse abono, né, do número de meses de que cada trabalhador realizou lá atrás, lá no ano de 2020. Isso foi atrasado em 2021 pela pandemia. Em 2022 também houveram atrasos, o governo prometeu para abril, depois mudou para julho, aí começou a pagar a partir de agosto. Estou sempre falando de quem não tem conta na Caixa, né? Quem tem conta na Caixa recebeu no mês de seu aniversário o valor do abono. Quem não tem conta, que houveram esses atrasos, né? E aí a gente está falando desse pessoal específico que acabou, talvez uma parte deles não sacando o fundo, seja porque não conhece o aplicativo do Caixa Tem, seja porque aí não tem o cartão cidadão, ou então tem o cartão cidadão, mas como houveram atrasos no pagamento, né, atrasos nas datas, acabou não conferindo. O que a Ivy falou é uma grande dica. Se você ainda não sacou, trabalhou lá em 2020 e tem o direito, aproveita que a janela está aberta agora até o final do ano. Foi prorrogada, inclusive, porque era para ela fechar no final de outubro. Como o governo atrasou, aí alguns pagamentos, ele prorrogou, então, o final da janela até o final do ano. Aproveita para sacar, porque se não sacar agora, vai saber lá quando é que o governo vai resolver te dar esse dinheiro novamente, não é? É verdade. E tem uma coisa, Ricardo, que eu queria te perguntar, porque não é todo trabalhador que tem o direito, ainda que ele se enquadre aí, tenha trabalhado em 2020, ainda assim, nem todo mundo tem o direito a esse benefício, né? Quem entrou, passou a trabalhar a partir de determinada data, não tem esse benefício, pelo menos no serviço público, é assim que funciona. Quem entrou de 93, 94 Sim, para cá, sim, não sei se tem alguns critérios. Você tem que ter pelo menos 5 anos já de inscrição no PIS/PASEP, então, se você entrou há menos de 5 anos, tem que receber até o limite de 2 salários mínimos, então, o trabalhador que recebe mais do que 2 salários mínimos está fora desse abono, tá? Esse é um abono para o trabalhador de baixa renda. Tem que ter trabalhado, como eu falei, pelo menos 30 dias lá em 2020, né? Porque o abono é de R$ 101 para cada mês trabalhado, então quem trabalhou menos de um mês não vai ter direito a abono. E, finalmente, precisa ter os seus dados devidamente repassados, né, no programa do PIS/PASEP, tem que estar cadastrado. Quem não tiver cadastrado, não for um trabalhador registrado, não tiver sido legalmente cadastrado no PIS/PASEP, fica sem o abono. Mas, basicamente, é isso. Tem que estar cadastrado há mais de 5 anos e tem que receber menos de 2 salários mínimos, até o limite, né, de 2 salários mínimos, e ter trabalhado pelo menos 30 dias. E a gente está falando sempre, né, lá do ano de 2020. Estamos pagando agora, que é o que está se pagando agora em 2022. O do ano passado, do ano de 2021, vai ficar para o ano que vem. Já está fora da previsão orçamentária. Exatamente. Então é bom você, trabalhador e trabalhadora, ficar atento a todas essas regrinhas aí e saber que esse benefício já vem de longa data, não é agora dos últimos governos, né? Já faz bastante tempo, aliás, muitos anos que existe, e vai beneficiar exatamente aqueles trabalhadores e trabalhadoras que recebem menos. É uma ajudinha aí que dá um fôlego, né? Dá um respiro aí, ajuda a pagar as contas. Então, não deixe de ir lá sacar o seu rico dinheirinho
eu já teria ido lá pegar tudinho, né? Mas, enfim, eu não estou nessa regra. Bora lá falar de um outro assunto tão importante quanto o dinheirinho no nosso bolso, né? Que é a saúde mental dos trabalhadores e das trabalhadoras. Aqui no Trabalhador em Pauta, a gente tem falado bastante sobre burnout, a gente falou sobre burnout, que é uma outra síndrome ligada também, uma ligada ao estresse no trabalho e a outra à falta do que fazer no trabalho. Por que falta do que fazer? Porque às vezes aquele funcionário, aquele colaborador pode ser punido por seus supervisores e ficar sem atividade, sendo obrigado apenas a cumprir horário. E na semana passada a gente falou até de algumas coisas bem esquisitas no que se relaciona a isso. E aí, nos Estados Unidos, saiu publicado agora essa semana, que nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa com trabalhadores e trabalhadoras que dizem ser afetados pelo trabalho, ou pelo excesso, pela carga, ou mesmo pela falta do que fazer, ou ainda pelo próprio ambiente de trabalho, que pode ser um ambiente considerado tóxico, um ambiente pesado, que liga determinados botões, que a gente chama de gatilhos, né? Por exemplo, como o do medo de estar naquele ambiente. Outras coisas que podem afetar o humor desse trabalhador e dessa trabalhadora. Conheço inúmeros casos de pessoas que só de pensar que no outro dia precisariam ir ao trabalho ou que deveriam ir para aquele determinado lugar, desenvolveram pânico, ansiedade, transtornos de depressão, enfim, os transtornos mentais, né? Então, agora eu vou querer ouvir dos nossos especialistas a sua opinião sobre isso, e eu vou começar com a Thay de novo, até porque Thay tem todo um trabalho pensado, desenvolvido nessa área que pensa a qualidade de vida das pessoas, dos trabalhadores, né, Thay? É isso, sou apaixonada por esse tema, sou apaixonada por inspirar as empresas a acreditarem nesse assunto, né? Realmente desmistificar que saúde mental é um tabu, que não se fala. A gente tem que mudar essa visão, né? Os dados dessa pesquisa realmente é extraordinário, né? Acho que falou 83% dos entrevistados se declararam emocionalmente esgotados pelo trabalho, né? E esses dados é dos Estados Unidos, mas só lembrando, vocês devem ter falado até na última live que vocês comentaram sobre isso, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso a gente pode entender que talvez devido à desigualdade, ao tabu da saúde mental, vários fatores, né? Ao mundo que a gente está vivendo hoje e tudo. Mas é um dado até mais alarmante que esses 83%, né? Tem um outro dado que eu gosto muito, que descreve isso também, é da Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse, que fala que 9 em cada 10 trabalhadores brasileiros, que esse aí foi estudo brasileiro, tem sintomas de ansiedade, do mais intenso ao mais leve. Eu até brinco, né, que um desses 10 aí não entendeu a pergunta, né? Porque quem não tem sintoma de ansiedade no ambiente de trabalho, né? Isso é alarmante. Mas uma coisa que eu acho interessante é que o Brasil está acordando para isso. Você vê, vocês aqui no Trabalhador em Pauta falam constantemente sobre esse tema. Hoje a gente trouxe de novo. Se a gente entrar no Instagram, em uma semana, com certeza, vai ter pelo menos 10 lives, acho que vai ter mais, né, sobre esse assunto. Então, a gente está conseguindo trazer esse tema para o nosso dia a dia, né? E nas empresas também, de ver cada empresa adotando programas, adotando processos para o bem-estar do trabalhador. Então, a gente está conseguindo tentar reverter isso, porque esses números realmente alarmam a gente, né? Tem até um estudo que fizeram em 30 países e falaram que o Brasil é o país que mais fala de saúde mental. E pergunta às pessoas se elas se preocupam com a saúde mental. Acho que 75% dessas pessoas falaram que, não, eu pelo menos uma vez no dia me preocupo com a minha saúde mental. O que já é um dado interessante para esses números que a gente vem vendo, né? E é um assunto que a gente tem que estar abordando, tem que estar cuidando. Eu cuidar da minha saúde mental, mas como empresa também, entender que
se eu tenho um trabalhador bem, ele é a felicidade da empresa, né? A importância disso para o trabalhador é incrível. A gente sabe, por exemplo, se eu tenho uma pessoa com saúde, essa pessoa tem vários sonhos. Mas se essa pessoa não tem saúde, ela só vai ter um sonho. Imagina um sonho e um foco também. Quando a gente está com dor nas costas, a gente consegue pensar em outras coisas. Quando está com o trapézio bem puxado, assim, é difícil estar focando em outras coisas. Então, olha como isso pode impactar na produtividade, nos números de absenteísmo, o outro que acaba causando muito custo, né? É o presenteísmo, custa muito para a empresa, que é o trabalhador estar presente, mas não está sendo tão produtivo. Então, afeta demais. Está realmente muito direcionado com a produtividade da empresa. E esse artigo, né, que você comentou, realmente é interessante que mostra isso. E eu fico impressionada, porque há muitos anos a gente já fala de burnout, agora há pouquíssimo tempo se fala de burnout, mas de burnout há muito tempo, né? E a gente ainda encontra pessoas que acreditam que essa síndrome, ou ansiedade, ou ainda depressão, são mimimi, né? Que quem desenvolve esse tipo de doença mental é muito afetadinho, é muito cheio de não me toques, quando na verdade não é nada disso, né? Uma pessoa que tem a saúde mental afetada, seja pelo trabalho, seja pelo seu relacionamento em casa, ela não está bem. E ela não está bem em nada na vida. Ela não quer se cuidar, ela não quer cuidar da saúde, ela não quer, se for uma mulher, ela não quer cuidar da pele, fazer a maquiagem. Se ela ficar em casa, aliás, homens e mulheres aí, né? Ficarem em casa, vão ficar de pijamão, de cueca samba canção, atirados no sofá, porque é isso, as pessoas que são afetadas psicologicamente, mentalmente, pelo trabalho ou por outras circunstâncias, elas, via de regra, não têm desejo de viver. Então, se está sol, reclama porque está sol. Se está chovendo, reclama porque está chovendo. E não é um reclamar simplesmente, eu não gosto do sol. Não, é que a pessoa deixa de ver graça na vida, né? Ricardo, você como advogado previdenciarista, certamente conhece muitos casos em que a pessoa adoeceu e vai procurar a sua ajuda, talvez até para ver que rumos tomar, que caminhos tomar, para sair um pouco ou totalmente daquele ambiente de trabalho, ainda que seja numa aposentadoria precoce, talvez, num possível afastamento. Você recebe esse tipo de demanda? Cada vez mais, né? Antigamente, você pegar aí o Brasil dos anos 70, 80, 90, os principais causas de afastamento do trabalho eram problemas físicos, né? Relacionado ao trabalho físico, ao trabalho braçal, né? Era o problema de coluna, de joelho, né? Era o problema de ler, situações que hoje continuam ocorrendo muito, né? Continuam atirando muitos trabalhadores do mercado de trabalho ainda, mas a cada ano que passa, os problemas da saúde mental vêm aumentando e muito o número de trabalhadores, né, em que eles afetam, e é uma coisa natural, porque antigamente você tinha numa indústria, né, sei lá, 50 mil trabalhadores braçais fazendo determinado serviço, e que geralmente a chefia às vezes está mais preocupada com a meta de hoje do que com um crescimento sustentável da própria empresa, das metas a serem batidas dos funcionários, e força o trabalhador até estourar, né? Antigamente, o trabalhador que exercia o trabalho braçal estourava a coluna, estourava o joelho. Hoje em dia, cada vez mais trabalhadores exercem atividades menos braçais e mais em escritório, mais em vendas, né, em todo tipo de trabalho, na onde a saúde mental acaba sendo a mais comprometida.
né? Aquelas metas impossíveis de serem batidas pela equipe de venda, né? Ou pela equipe de telemarketing, que tem que falar com 1 bilhão de pessoas por dia, o cara não consegue, né? Ou equipe de venda, pessoal de banco que tem que conseguir, né, cumprir metas surreais, quase impossíveis, né, de serem batidas, de venda de produtos, né, enfim. Naturalmente, esse pessoal vai ficando com uma angústia, né, um sentimento de impotência que, quando antigamente o que estourava era a coluna, era o joelho, hoje o que estoura para muita gente é a saúde mental. E sim, cada vez mais esse pessoal tem procurado ajuda profissional, seja para conseguir um afastamento do trabalho temporário por auxílio-doença, seja para tentar uma aposentadoria por invalidez ou uma aposentadoria deficiente, né? Que também pode ser muito bem utilizada por um trabalhador que esteja numa situação ruim. A dica de ouro que a gente sempre dá, e o trabalhador, primeiro, cuide bem da sua saúde. Se você está se sentindo irritadiço, está com sintoma de ansiedade, você está se sentindo, que nem aí ele falou, sem vontade para as coisas, ou se para você ir trabalhar é um inferno, né? Você se sente exausto, esgotado, procura ajuda profissional, procura ajuda médica. Não procura o advogado primeiro. Primeiro vai cuidar da sua saúde. Procura ajuda profissional, procura ajuda de terapeuta, de psicólogo, do médico psiquiatra, se for necessário. Mantenha todos esses laudos em dia. E aí, caso seja a opinião dos profissionais da área da saúde, de que você está numa situação que você não tem condição nesse momento de trabalhar, aí reúna esses laudos e procure o INSS, entre com um pedido. Você mesmo pode entrar com um pedido sozinho, o trabalhador não precisa de nenhum advogado para dar a entrada com o pedido. E, caso o INSS não reconheça esse seu problema, aí sim você tem o direito e deve procurar um advogado especializado na área que vai poder te ajudar. Mas a dica de ouro é sempre primeiro o profissional da saúde. Sempre eles. Cuida da sua saúde. Trabalhador sem saúde não vai a lugar nenhum. E como é importante a gente reafirmar isso, vários programas também a gente fala dessa questão, né, da saúde do trabalhador, não só da saúde mental, mas da saúde física, porque é prejuízo para o trabalhador, também é prejuízo para o empregador e, consequentemente, para toda a sociedade. Infelizmente, a roda tem que girar de uma outra maneira para que esses trabalhadores tenham saúde, tenham mais qualidade de vida, o que vai influenciar positivamente no resultado do trabalho dele, na vida particular dele, lá no casamento, ou não no casamento, mas na sua vida social, e automaticamente toda a sociedade é beneficiada quando esse trabalhador, essa trabalhadora está bem, porque ele vai produzir mais, melhor, vai ser mais feliz. Então, a contribuição dele e dela certamente vai ser muito melhor para a sociedade como um todo. Daqui a pouquinho a gente vai continuar aqui falando desta e de outras pautas. A gente vai para um rápido intervalo comercial. E você que ainda não curtiu, não comentou e não compartilhou, aproveita e faz isso. E também se inscreve aqui no nosso canal. Até já!
Sodoni Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim, Doim, Doim Motors, Doim, Doim, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Olá, sou Marcelo Pavão, do Papo Reto 2.0. Quero convidar você, empresário, comerciante, para trazer aqui para a Pamp sua marca, seu produto, sua ideia. Vem crescer com a gente, o endereço está aqui embaixo. Vem para a Pamp você também. E a gente volta aqui continuamos falando sobre saúde mental, mas falando numa outra abordagem. Outra pesquisa que saiu essa semana, super recente, indica que a maior parte dos trabalhadores que foram entrevistados preferem o trabalho remoto. Eu também sou adepta ao trabalho remoto, vou confessar, adoro, acho que produzo muito mais quando estou trabalhando remotamente. Entendo que é bom a gente fazer o presencial de vez em quando, mas não que ele tenha que ser regra. Essa é uma opinião particular, a partir de muitos exemplos, de muitas histórias que já vi. Também entendo que tem trabalho que não dá para ser remoto, que necessariamente precisa ser presencial. Mas nos casos em que a gente consegue fazer o trabalho remoto, muitas empresas, inclusive dos Estados Unidos e outras partes do mundo, já têm adotado, não necessariamente 100% remoto, mas parcialmente, que é o que a gente chama de híbrido, e tem dado muito certo, né? Eu queria começar agora, vou começar invertido, vou começar com o Ricardo, para falar justamente sobre a opinião dele. Ricardo, você acha que dá para ser 100% remoto? Ou necessariamente precisa ter pelo menos um dia ou algumas horas ali no presencial? Como que é isso na sua visão e na sua perspectiva, até como advogado que trabalha aí com essas questões de trabalho? Eu adoro esse assunto. Eu acho que é um assunto muito legal de discutir. Eu agora, na pandemia, ano passado, reli uma obra que agora já virou antiga, já foi muito moderna, do Domênico de Masi, né? O Futuro do Trabalho. Eu li ela no final dos anos 90 e reli ano passado. Ele já lá no final dos anos 90 falava sobre isso, falava que o trabalho híbrido ia vir com força, que ele é melhor para o trabalhador, é melhor por vários motivos, né? Quanto tempo cada trabalhador gasta por dia no trânsito, né? No deslocamento para o trabalho, para ir e para voltar. Uma pessoa média que demore aí meia hora, 40 minutos no trânsito para ir e para voltar, vai estar economizando, né, de vida, de 1 hora a 1 hora e meia por dia, de tempo que pode passar com a família, de tempo que pode fazer uma prática esportiva, que pode fazer um curso online, enfim, com diversas coisas, né, que ele pode usar esse tempo para si, ao invés de estar gastando, às vezes, aborrecido, ficando ansioso, né, para a gente voltar ao nosso tema antes do comercial, no trânsito, né, bravo. Talvez é uma das coisas que também ajude aí um pouquinho o trabalhador que mora longe, que tem que pegar 2 horas por dia de trânsito chato, né, que tem que pegar 3 conduções, às vezes, para ir trabalhar. Com certeza isso deve acarretar, né, algum prejuízo na sua saúde mental. O trabalho híbrido, né, o trabalho remoto, você tem esse ganho, você tem o ganho de poder ficar no seu bairro, né? Domênico de Masi fala bastante sobre isso no livro. É uma cultura, por exemplo, eu estou aqui no meu escritório, que é no centro de Santos. Eu tenho até hoje um carinho muito grande pelo centro de Santos. Eu trabalho aqui desde os 18 anos, desde o meu primeiro ano, quando eu entrei na faculdade, eu fazia estágio, né? E já trabalhava num escritório aqui no centro. Então,
e o centro tem uma parte toda antiga. O meu prédio, onde tem o meu escritório, é um prédio que é tombado, o pé direito aqui tem quase 6 metros, é uma arquitetura clássica, muito legal, e que eu até gosto bastante. Mas, muitas vezes, o trabalhador é obrigado a ir para um bairro industrial, né, para localizações que ele não gosta, não é bonito, não é aprazível, né? Às vezes são bairros, ou então são prédios que são totalmente caixotes, né? Assim, uma arquitetura ruim, feia, voltada exclusivamente como se o trabalho tivesse que ser penoso, né? Tivesse que ser chato, tivesse que ser desagradável, que na casa dele, no bairro dele, é tudo diferente. O poder estar no seu bairro, não ter esse problema de trânsito, poder curtir, às vezes na hora do almoço, você ir na padaria do lado da sua casa, né? Poder fazer alguma coisinha rápida, né? Porque sobrou um tempinho, porque todos temos tarefas domésticas, né? Quem não tem? E conseguir resolver esses probleminhas, essas tarefas, é essencial, é muito gostoso, né? Acho que essa pesquisa, como eu falei, Domênico de Mastro já falava isso há mais de 20 anos atrás, né? E é óbvio, porque quem não gosta de poder estar na sua casa, no seu bairro, com a sua família, né? É melhor. Isso não quer dizer que, então, que você nunca possa ir ao local de trabalho, mas conseguir, ao menos, mesclar isso, né? É muito difícil achar um trabalhador que não vai gostar, porque é bom, né? É melhor. Não tem como não gostar de ficar em casa. Exatamente. A gente também tem o outro lado, né? Que agora muitas empresas precisaram se adaptar, muitas empresas não sabiam muito como eram as regras, né? Tipo, não chamar o trabalhador depois do horário de trabalho, não chamá-lo no domingo para uma reunião. Isso tudo são coisas que a gente precisou aprender aí nesse período de pandemia. Mas eu sou uma incentivadora do trabalho remoto já há muitos anos, desde 2005, pelo menos, que tive o primeiro contato com a educação à distância. Eu falei, meu Deus, isso daqui devia ser regra, né? Todo mundo poder estudar e trabalhar no momento mais apropriado, que se sente mais confortável, porque o trabalho, mesmo que seja remoto, ele também não precisa necessariamente ser das 8 às 18, com o horário do almoço ali, de 2 ao meio-dia. Depende muito do seu fazer, depende muito da produtividade da pessoa. Eu, por exemplo, trabalho muito bem de manhã e à noite. À tarde eu já gosto de fazer outras coisas, né, de dedicar para outros assuntos. E está tudo bem, porque o que importa é o desenvolvimento do trabalho, e não necessariamente que ele tenha que ser de tal hora a tal hora, cronometrado, enfim. De repente eu produzo numa velocidade muito maior de manhã do que à tarde, e aí eu posso, né, fazer a maior parte do período pela manhã e depois fazer só um pouquinho mais no final do dia. Enfim, trabalho remoto nos dá inúmeras possibilidades, e uma certeza que eu tenho é que traz qualidade de vida. E olha, no meu caso, gente, o Ricardo falou de ir até a padaria, né? No meu caso, olha o que eu tenho aqui do meu lado. Eu tenho o mar, eu não preciso nem descer, basta ficar aqui na janela, né? Curtindo esse visual. Ou, se for descer, vou ali até o calçadão, curtir tudo isso. Quer coisa melhor do que ficar entre 4 paredes fechadas, com luz artificial, ar-condicionado? Quem merece, né, minha gente? O que você acha disso tudo, Thay? Eu concordo e assino embaixo, tem todos os benefícios, né? Também a qualidade de vida melhora 100%. Mas vocês sabiam que os trabalhadores estão correndo risco, os trabalhadores remotos estão correndo risco de perder o seu emprego, por estar longe da vista e fora da mente. A gente fala, né? Quando a gente está querendo perder peso, é só tirar o docinho de vista para ficar longe da mente. E, infelizmente, isso está acontecendo até nas empresas. Eles estão até correndo risco. Eles até deram o nome disso de paranoia da produtividade. Paranoia mais dos gestores, dos donos das empresas, né? Que acham que o trabalhador não é tão produtivo em casa. Como você até começou falando, né, Ive? Você se sente mais produtiva. Eu também, eu me sinto mais produtiva.
E os estudos até mostram isso. Eles fizeram uma pesquisa e entrevistaram um certo número de trabalhadores remotos. 87% deles falaram que eles são mais produtivos quando eles estão nesse trabalho híbrido, trabalho remoto. Mas 12% dos gestores acreditaram que eles eram produtivos. Ou seja, a pessoa se sente produtiva, mas os gestores, mesmo vendo eles mandando e-mail, fazendo todos os projetos, relatórios, da mesma forma, tem aquele controle, né? Quer ter aquele controle, acha que os liderados não são tão produtivos. E isso pode levar a uma onda de demissão, que é uma das preocupações dessa pesquisa também, né? Que fala que, por isso que algumas empresas podem retornar com trabalho presencial. A gente espera que isso realmente não aconteça, né? Que eles entendam que isso é mais questão de eles querem ter controle, né? Falta de confiança e falta de dar autonomia para o trabalhador. É mais problema de má gestão mesmo, né? Que leva esse sentimento. Tem como realmente garantir a produtividade no trabalho remoto, né? Tendo as metas claras, dando feedback mesmo remoto. E uma outra preocupação, eu estou trazendo o lado negativo, né? Que vocês falaram muito do lado positivo, da qualidade de vida e tudo. Mas uma outra preocupação que vem falando, né? Por exemplo, no LinkedIn, eles vêm fazendo várias publicações sobre isso, é sobre o sentimento de solidão que o trabalhador remoto ele pode ter. Talvez aquele trabalhador não tenha uma família, não faz parte de nenhum grupo, né? O trabalho era o único meio dele se socializar. Então, muitas pessoas hoje estão se sentindo mais solidão, né? Mais sozinhas. Mas também vejo como isso também pode ser até a gestão está pecando também. Um problema na gestão. Que talvez é o dever do gestor, né? Do líder, trazer esse trabalhador, trazer ele mais envolvido, garantir que ele abra a câmera, o vídeo, quando está fazendo aquelas reuniões de Zoom. Então, tudo que tem como gerenciar todos esses malefícios, né, que as empresas vêm notando com o trabalho remoto, que tem como para garantir a nossa qualidade de vida, garantir a nossa saúde mental, que a gente sabe que é muito importante. É verdade. E, bom, a gente já tem tantas plataformas, né, em que a gente pode fazer as videochamadas, as reuniões virtuais, como estamos fazendo aqui em uma delas, né? Esse programa toda semana é feito assim, nós não estamos no estúdio e a gente consegue sentir o calor humano de um e de outro, a gente não precisa estar juntinho ali, né, um do lado do outro, para conseguir transmitir essa humanidade, esse nosso calor que o brasileiro tem. Entendo também que a cultura aqui no Brasil é muito pautada no controle do funcionário. Então, só que se as empresas trabalham com gestão, elas têm como medir o nível de produtividade daquele funcionário, especialmente aquelas que trabalham nos ambientes corporativos, fechadinhos ali, né, nos sistemas, porque elas conseguem ver que hora que o sujeito logou, que cliques ele deu, aonde ele deu, o que ele fez, né? Então dá para saber, sim, se aquele funcionário está produzindo ou não. E também, mesmo que essa empresa não tenha um sistema, você consegue saber se o teu funcionário está te respondendo como deveria ou mais do que deveria, do que era esperado, porque a gente vê os projetos, nas reuniões a gente percebe se ele está seguro do que ele está dizendo ou se ele ligou um enrolômetro, dá sim para perceber. Agora, uma outra coisa que as empresas podem fazer é oferecer para esses lobos solitários, né, um atendimento, um acompanhamento terapêutico, ou, vez ou outra, essa pessoa ir à empresa, né? Empresas como a Vivo, por exemplo, oferecem isso para os seus funcionários. Eles optaram por ir determinado número de horas à empresa, eles podem ir vários dias, ou eles podem ir em um dia, eles podem ficar o dia todo, ou eles podem ficar parte do dia, e tem muitas reuniões aqui, como estamos fazendo pelo Zoom ou outro aplicativo qualquer, né? Para ter as reuniões aí com as equipes, né? Os supervisores, os gestores, enfim. Isso é muito possível de resolver. Me parece que basta um pouquinho de boa vontade e de
treinamento e estabelecer uma nova cultura na empresa, né, Ricardo? Com certeza. Eu acho que com a tecnologia, para o gestor, talvez seja mais fácil até controlar o funcionário, né, ver a produtividade dele, né, no trabalho remoto, do que às vezes no trabalho presencial. Às vezes você pode ter no trabalho presencial a equipe inteira lá, todo mundo no seu celular, cada um fazendo alguma coisinha diferente, um jogando paciência, né, um no WhatsApp da família, outro e não tem ninguém trabalhando. Enquanto que no trabalho remoto o cara pode estar lá sozinho na casa dele e trabalhando. E é fácil para o gestor conferir, porque se hoje em dia, né, os trabalhos, você está falando de metas de produção, de venda, é só ver quem vendeu, quem produziu, né? Se a pessoa vendeu em casa, né, e trabalhou, que nem a Ivy falou, se ela gosta de trabalhar das 6 da manhã às 9 da manhã, porque não tem barulho, porque ela acorda cedo, acorda disposta e está bem, e depois, 9 da manhã, gosta de estar em Santos, gosta de caminhar no calçadão, porque o sol dessa hora é gostoso, e ela volta às 11 e trabalha e produz de novo, por que o gestor tem que incomodá-la nisso, se ela está produzindo muito bem assim? Ele queria o quê? Ela das 8 a meio-dia lá jogando paciência, achando tudo chato no trabalho, não faz sentido. É uma mentalidade antiquada. Às vezes, Ivo, eu acho que, infelizmente, um pouco desse receio, que a Thay falou bem, que a gente percebe que existe mesmo, eu acho que tem até um pouquinho, sabe, daquele medo de mudança, daquele medo do novo, né, daquele medo de que, nossa, eu vou mudar, mas como vão ser as coisas? Cara, vão ser melhores. Né? Você vai mudar e vai para um sistema híbrido, onde você vai ter mais autonomia sobre o seu tempo, mais autonomia sobre como você consegue cumprir seus prazos e suas metas, né? E digo ao gestor que ele vai continuar conseguindo controlar os trabalhadores, as metas, os prazos muito bem, né? Não é porque a tecnologia veio para ajudar os homens, né? Não veio para ser um empecilho. Ela é uma ferramenta excepcional para nosso auxílio, né? Não é para impor barreiras. A tecnologia não impõe barreiras. A tecnologia acaba com barreiras. Ela constrói pontes, né? É exatamente ao contrário. É isso mesmo. E eu fico tão feliz de ouvir isso também, porque é uma verdade que eu tenho repetido incansavelmente. Eu acho que não é porque estamos no virtual que a gente não faz conexões, não é porque a gente está no virtual que a gente não produz. Muito pelo contrário, eu posso estar muito mais feliz aqui na minha casa, trabalhando com muito mais cuidado, muito mais afinco do que se eu tiver passado horas no trânsito, procurando vaga para estacionar, gastando horrores de estacionamento, porque é isso que acontece também, se é que eu tenho carro, se eu não tenho muitas horas no trânsito, né? Tem um dado de um estudo aqui da Baixada Santista que pelo menos 60% das pessoas que estão transitando em Santos no período da manhã são pessoas que vêm de outras cidades da região da Baixada Santista e que passam muitas vezes de 2 a 3 horas nesse trajeto, ou seja, 2 ou 3 horas para chegar no trabalho, mas 2 ou 3 horas para voltar do trabalho, são 6 horas literalmente perdidas. Porque se essa pessoa está no transporte público, consegue sentar e vir lendo, tudo bem, ela está consumindo cultura. Agora, muitas vezes esses trabalhadores e trabalhadoras vêm em pé, esmagados, sem nenhuma qualidade de vida, né? Perdendo literalmente o seu tempo. Então, penso eu que talvez o melhor seja a gente ter a possibilidade do trabalho híbrido, né? Um dia a pessoa vai, no outro dia ela não vai, e ela consegue atender às demandas do trabalho, da casa, da saúde, da higiene mental, enfim. Dá para abarcar várias questões, você não acha, Thay? Thay? Oi?
Desculpa, não vi. Igual até complementar o que o Ricardo falou, né? Tem aquela frase, o que te trouxe até aqui, nem sempre é o que vai fazer você seguir para frente, né? Então, o mundo está diferente. A economia mudou, tudo mudou, o trabalho mudou. Então, realmente, o gestor tem que entender isso, encontrar meios para garantir a produtividade, que realmente a gente não vai ser produtivo passando 2 a 4 horas sentado no carro ou no ônibus, né? Mas uma coisa que essa pesquisa também trouxe, eles falaram sobre os desistentes silenciosos, que são aquelas pessoas que vão no trabalho, mas só fazem o básico, só para manter o emprego ali. Que, ainda mais que um trabalho remoto pode estar fazendo isso também, né? Que leva também uma coisa de falta de gestão, a má gestão, né? Pode levar isso também. Então, esses trabalhadores, por exemplo, é uma pessoa que antes respondia todos os e-mails, ficava até um pouquinho, 15 minutinhos ali depois do horário, mas ficou tão desmotivada com o trabalho, né? Acabou entrando nesse ranking dos desistentes silenciosos, que infelizmente afeta a produtividade também. Sim. Afeta a produtividade, mas pode acontecer também no presencial, né? Ninguém está livre de estar lá aí, como o Ricardo disse, jogando no celular, conversando no WhatsApp, fazendo pesquisas aí na rede social, procurando anúncios, sei lá, né? Comprando. São muitas as possibilidades aí, mas a gente espera que a cultura mude para melhor e que a gente consiga resolver as questões. Inclusive, o meio ambiente agradece, né? Menos carro na rua, menos poluição, menos estresse para todo mundo, para as pessoas e para o ambiente. Agora, a gente falta só 8 minutinhos para a gente encerrar o nosso programa, mas eu não posso deixar de tocar num assunto importante. Ainda que a gente não dê conta de falar de todo ele hoje, mas que a gente escute a opinião de vocês. Para aquele caso que foi divulgado agora essa semana também, de um dono de uma empresa oferecendo uma quantia em dinheiro para os funcionários que votassem em determinado candidato, dizendo que se o outro vencesse as eleições, provavelmente a empresa fecharia, ainda fazendo terror com esses funcionários. Isso pode, Ricardo? Não pode. Isso vem em complemento, né, o que a gente estava conversando. Às vezes, acho que por desinformação, às vezes por serem pessoas mais antiquadas, né, geralmente, nesse caso, era um jovem, o que me trouxe realmente muita estranheza, porque geralmente não é o comum, mas no caso dessa gravação que eu vi, era até um jovem, mas é muito comum, infelizmente, né, ainda mais em lugares mais afastados, né, como parecia ser mais o caso, e gestores mais velhos, né, acharem que eles têm direito a simplesmente decidir tudo pelo trabalhador. Eles acham que eles podem decidir em quem o trabalhador vai votar, eles acham que eles podem decidir se o trabalhador é mais produtivo no trabalho presencial ou no híbrido, eles acham que eles têm que decidir em que horário o trabalhador tem que ser mais produtivo, né? Se o trabalhador ele não pode falar, eu sou mais produtivo, que nem a Ivy falou, de manhã e de noite, à tarde eu não sou bem. Parece que para esses gestores, então, ele vai querer obrigar ela a trabalhar de tarde e exigir dela que seja produtiva no horário que ela diz que não é. Cara, isso é contraproducente para todo mundo. É contraproducente para o empregado e para a empresa também. Porque se você exige o que o empresado não pode te oferecer, você não vai conseguir resultado, né? Para conseguir resultado é uma estratégia muito mais fácil, é muito mais óbvia, é muito mais fácil você conseguir um resultado exigindo o que o teu trabalhador pode te apresentar, né? E esse tipo de gestores às vezes acham, extrapolam, que eles têm direito a decidir em quem o trabalhador vai votar, que roupa ele vai usar, que música ele gosta. Tem muita questão de religião também, né? Tem chefe que acha que todos os seus funcionários, porque ele é de uma determinada religião, todos têm que seguir essa religião, né? E o que é um absurdo. O trabalhador tem direito de escolher
a religião que ele quiser, ele tem direito de escolher em quem ele vai votar, ele tem direito de escolher a opção sexual que ele quiser, e o empregador não tem absolutamente nada que ver com isso. Ele tem que exigir a postura profissional, tem que exigir empenho, tem que exigir o cumprimento de tarefas e metas, né? Isso é o papel do gestor. Qualquer coisa além daí está absolutamente errada, né? E não pode, de forma nenhuma, fazer assim. Pois é. Thay, suas palavras sobre isso. Mas infelizmente isso aí não é uma nova dinâmica, né? A gente sabe que acontece, a gente sabe que tem lei que protege, né? Para a gente não estar fazendo isso, para as empresas não estar fazendo isso. Elas são boas, têm boa intenção, né? Atrás delas, são bem intencionadas, mas às vezes o meu ponto de vista, eu vejo que elas têm um pouco recurso, porque é raro o trabalhador que vai reportar isso, né? Que vai realmente levar para a justiça. Me corrija se eu estiver errada, Ricardo. Hoje, com a mídia social, fica até mais fácil, né? A gente, igual aconteceu nessa pesquisa, nesse artigo que a gente viu, a gente ficar sabendo disso. Mas realmente vai ser raro. O trabalhador está preocupado com o emprego, ele vai seguir o poder de influência que tem o gestor, que tem o líder, né? Que a gente até chama de política organizacional. Às vezes não precisa estar relacionado com política, mas é a empresa que é seu interesse, sem se preocupar como sua ação pode afetar os trabalhadores, pode afetar a sua comunidade, né? Então, e isso, de novo, não é uma nova dinâmica, a gente sabe o que acontece, já passei por isso. Eu lembro até uma vez, eu estava fazendo um curso, que é bem breve aqui, um curso na área de petróleo, e tinha vários funcionários dessa área de petróleo e um grupo de uma empresa bem conhecida nos Estados Unidos. E eles estavam discutindo nos Estados Unidos, acho que eles falam preposição, né, para aprovar ou não. Me corrija se eu estiver errado, eu vou ficar de novo. Eles estavam discutindo uma proposição que eles queriam banir a perfuração de poços perto de escolas, perto de local que tem água e outras áreas que podem impactar. Então, eles estavam juntos, fazendo um montinho mesmo, realmente falaram, não, a gente vai ter que ir contra o Estado para não ganhar. Querendo ou não, é política também, né? Então, isso acontece por interesse da empresa, infelizmente, mas a gente sabe que não deve acontecer, né? Pois é, e o pior é que, muitas vezes, a política organizacional, a cultura organizacional dessa empresa vai afetar negativamente a saúde mental de muitos trabalhadores e trabalhadoras. Infelizmente, é isso que acaba acontecendo. E o adoecimento desses trabalhadores vai causar também, muito provavelmente, o adoecimento dessa própria empresa. Porque se o trabalhador está adoecido, o trabalho dele não é feito, e aí a tendência é que as coisas não andem muito bem. Muito embora esses empresários muitas vezes nem percebam que uma coisa leva à outra. Muito bem. Ricardo, deixe a sua rede social para as pessoas entrarem em contato com você, querido, por favor. Seu microfone. Melhor com o microfone, né? Agradecer mais uma vez a presença no programa. Obrigado, Ive. Um prazer enorme estar com você pela primeira vez, tá? Espero que primeira de muitas, se Deus quiser, né? Falar quem quiser, tiver alguma sugestão, alguma dica, pode falar comigo tanto através do Facebook ou do Instagram, pode me procurar pelo meu nome completo, Ricardo Guimarães Amaral, ou se achar mais fácil, tiver uma sugestão, alguma coisa, quiser mandar direto para o meu e-mail, uma pauta, uma pergunta, pode mandar. Meu e-mail é bem simples, meu sobrenome é guimarães.amaral@uol.com.br. Eu vou estar super feliz de atender e falar com o nosso ouvinte. E você, suas redes sociais? Eu também, primeiramente, agradecer por essa oportunidade aí, um prazer conhecer vocês. Obrigada também a todos que estão presentes aí assistindo a gente. Vocês podem me achar, meu nome é Thay Ribeiro, no Instagram. Eu sou professora também em um aplicativo de autodesenvolvimento que chama Insight Timer. Se vocês não conhecem, até sugiro baixar, porque ele é maravilhoso, tem várias meditações, podcast, lives também, vários assuntos muito interessantes lá para quem está nesse processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento.
eu levo muita coisa relacionada ao trabalho para esse aplicativo também, é onde que eu sou mais forte lá. Também pode me mandar e-mail se tiver alguma dúvida sobre o assunto referido aí, tayane.ribeiro@gmail.com. E eu gostaria só de deixar uma mensagem aqui bem breve para fechar realmente a minha parte aqui nessa live. A gente tem que buscar viver uma vida menos ocupada, para viver uma vida com mais intenção. Acho que todos os assuntos que a gente comentou hoje levam nisso, né? Ter mais intenção de ir trabalhar, tanto ser remoto ou presencial. Acordar o dia e definir uma intenção, como você quer sentir naquele dia, né? A gente não só buscar completar aquela lista de tarefa, mas ter intenção. Intenção realmente, definir uma intenção de cada etapa do dia, que é importante, vai ajudar a gente a garantir a nossa saúde mental, que não significa só a ausência de doença, né? Mas saber organizar as ideias. Então, ter essa intenção ajuda bastante, né? Obrigada mais uma vez. Nós aqui agradecemos, sua participação foi incrível. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e a gente espera ter você aqui em outros momentos. O meu nome é Ive Faver, me despeço de vocês agora, colocando meu nome aí na rede social. Vocês também me encontram, é fácil de achar no Instagram ou no Facebook, ou coloca lá Maná Terapias Complementares, Maná com H no final. E agora eu encerro esse programa lindo, maravilhoso. Você quer deixar alguma sugestão, algum comentário, pode usar aí o nosso chat, ele fica aberto e a gente vai monitorando durante a semana. Nos vemos semana que vem e a PAMP tem um monte de programa legal para você assistir. Nos siga nas redes sociais, PAMP Fluxo de Ideias, para saber tudinho que a gente está preparando para a semana que vem. Grande beijo e até!